momentos na vida em que o silêncio ao redor se torna ensurdecedor. Você caminha, insiste, tenta manter sua palavra, cumprir aquilo que prometeu a si mesmo, mas parece que o mundo desligou o som. Ninguém pergunta como você está. Ninguém enxerga o esforço. Não há aplausos nem incentivos, só o eco de seus próprios pensamentos. E é justamente aí que nasce um tipo raro de força, aquela que não depende do barulho externo para se levantar. Maquiavel nunca escreveu sobre superação no sentido romântico da palavra. Para ele, não existia recompensa para o mais puro, o mais gentil ou o mais bem-intencionado. O mundo, em sua visão crua, era regido por forças de poder, estratégia, adaptação e sobrevivência. E por isso mesmo, ele sabia que os mais perigosos não eram os mais barulhentos, mas os que aprendiam a construir no silêncio. Aqueles que, mesmo ignorados, se tornavam fortes por dentro, porque não esperavam por mais ninguém. A virtude maquiaveliana, conceito tantas vezes mal interpretado, não é sobre moralidade, é sobre potência, sobre a habilidade de se moldar às circunstâncias, de resistir à sorte, de ser flexível sem se dobrar. E quando você se vê completamente sozinho, sem plateia, sem palmas, sem confirmação, você se encontra frente a frente com a sua própria virtude. Não mais como teoria, mas como prática viva. É fácil parecer confiante com uma multidão te apoiando. Difícil é manter o olhar firme quando tudo parece vazio ao redor. É fácil ser disciplinado quando alguém está observando. Mas o verdadeiro teste é continuar mesmo quando ninguém está vendo. É nesse espaço, entre o silêncio e a persistência, que nasce um tipo de autoridade interna que não pode mais ser tirada de você, porque ela não depende de nada além de si mesma. É por isso que, para Maquiavel, os grandes líderes não eram aqueles que se apoiavam em conselhos constantes ou no carinho da população. Eram aqueles que sabiam, acima de tudo, ficar sozinhos com seus próprios planos, que podiam caminhar sem garantias de vitória, que entendiam o tempo do mundo e não corriam para agradar ninguém. Esse tipo de força não se constrói com elogios, se constrói com ausência. Na prática, é como se a solidão revelasse com exatidão o que sobra quando tudo o que é superficial é arrancado. Quando você não tem ninguém dizendo que está indo bem, e mesmo assim continua. Quando ninguém estende a mão, e ainda assim você não desiste. Isso não é orgulho, isso é consciência. Consciência de que a construção verdadeira, aquela que Maquiavel respeitaria, não acontece sob holofotes. Acontece nas sombras, no escuro, no invisível. Conheci uma mulher há alguns anos que passou por um desses momentos. Ela perdeu tudo em questão de meses: o emprego, o relacionamento, a casa que amava. Aos poucos, os amigos foram sumindo. Não por maldade, ela dizia. É que o mundo não sabe muito bem o que fazer com quem está afundando. E foi nesse processo de desaparecimento social que ela descobriu algo que ninguém havia lhe ensinado. Quando todo o apoio externo some, você percebe que o verdadeiro trabalho nunca foi externo. Ela começou a acordar cedo, não porque precisava, mas porque decidiu que não abandonaria a si mesma. Cozinhava com cuidado, lia com atenção, anotava os próprios pensamentos todos os dias, mesmo que ninguém fosse ler, e aos poucos algo foi mudando. Não por fora, ninguém notava, mas por dentro ela começou a se tornar impenetrável, não fria, não distante, mas sólida. E certa noite, escrevendo em seu caderno, ela resumiu o que sentia em uma frase: estou me tornando a pessoa que vai me manter de pé. Isso é virtude. Maquiavel via a construção do poder como algo artesanal, uma arquitetura da vontade, feita passo a passo, cada decisão moldada com paciência e frieza. E essa arquitetura não pode depender da oscilação emocional dos outros.
Você não pode esperar que alguém esteja ali para dizer que você está no caminho certo. Porque muitas vezes quem aparece só chega quando a vitória já está evidente. E nesse ponto já é tarde demais. O alicerce foi construído sozinho. Existe uma fase da vida em que a ausência de apoio não é castigo. É depuração. Você não está sendo ignorado, está sendo purificado. Porque quando tudo ao redor desaparece, só o essencial permanece. E se você tiver coragem de atravessar esse silêncio sem se abandonar, você descobrirá uma presença muito mais poderosa, a sua. A voz que te diz que sim, ainda vale a pena. Ainda é possível, ainda faz sentido, mesmo que ninguém esteja olhando. E quando você progride assim, no escuro, no invisível, algo diferente acontece. O seu avanço já não precisa de plateia. Você para de construir para ser visto. Começa a construir porque aquilo é quem você é. Não importa se alguém entende. Não importa se alguém reconhece. Porque o que você está fazendo é tão alinhado com sua essência que o reconhecimento se torna irrelevante. E, ironicamente, é nesse ponto que o mundo começa a te notar. Quando você já não precisa mais. Maquiavel teria olhado para essa fase da sua vida e dito: agora sim, você está ficando perigoso. Porque agora, suas ações não são reações, são escolhas. Você não age porque alguém te rejeitou. Você age porque escolheu não se trair. Você não se movimenta por desespero, se movimenta por visão. E isso transforma tudo. Porque quem progride mesmo no silêncio, jamais será dominado pelo ruído. E se você está nesse exato momento, sozinho, confuso, em silêncio, saiba que isso não é o fim do caminho. É o começo da parte mais séria dele. Aquela que separa os que precisam ser empurrados dos que aprenderam a caminhar sozinhos. E se você continuar, mesmo assim, mesmo hoje, mesmo nesse vazio, então você está forjando algo que ninguém poderá roubar. Uma virtude que não depende de testemunhas. Esse é o tipo de força que Maquiavel respeitaria. Não a força do aplauso, mas a força que cresce quando ninguém está aplaudindo. Porque no fundo, quem aprende a caminhar sozinho, um dia descobrirá que o mundo inteiro se curva, não porque ele pediu, mas porque ele nunca parou. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, e mesmo assim, ninguém nota? Você melhora seus hábitos, cumpre suas promessas, segue firme, se recusa a voltar para velhos padrões. Mas o mundo ao redor permanece mudo. Nenhuma mensagem dizendo, estou orgulhoso de você. Nenhum olhar admirado. Nenhuma evidência de que o esforço está sendo visto. E é aí que surge uma pergunta corrosiva. Vale a pena continuar se ninguém está olhando? Essa é uma das fases mais perigosas da jornada. E Maquiavel, mesmo escrevendo sobre poder, política e sobrevivência, entendia bem esse território psicológico. Porque o poder verdadeiro em sua essência nunca dependeu da validação dos outros. Pelo contrário, muitas vezes, ele só pode ser construído quando você aprende a seguir sem testemunhas. Imagine um general estrategista. Seus planos não são comentados, suas vitórias ainda não vieram. Ele estuda à noite, redesenha seus mapas, ajusta cada movimento. Lá fora, silêncio. Mas por dentro, ele já está vencendo. Maquiavel via isso como um sinal de força. O momento em que o indivíduo começa a agir, não porque será elogiado, mas porque entendeu a gravidade do que está fazendo, e isso o torna inabalável. Na vida pessoal, essa metáfora se traduz de forma cruel, mas reveladora. Você começa a mudar, a acordar mais cedo, a cortar distrações, a evitar certas pessoas, a dizer não para coisas que antes te definiam, mas em vez de aplausos, o que você recebe é distância, ou pior, indiferença. Aqueles que você esperava que estivessem ao seu lado simplesmente somem. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, porque confundem a ausência de reconhecimento com a ausência de sentido.
Mas existe uma verdade oculta aqui. O deserto do reconhecimento é o último teste antes da consolidação da força interior. E a maioria nunca chega ao outro lado porque fica presa esperando que alguém diga: "Você está indo bem." Maquiavel alertaria: isso é um erro estratégico, porque quem constrói esperando aplausos constrói em terreno instável. Um elogio a menos e tudo desmorona. Uma crítica mal colocada e o castelo interno racha. O progresso real é silencioso, áspero e muitas vezes solitário. E não é porque está invisível que ele é menor. Pelo contrário, é justamente a ausência de testemunhas que faz com que cada passo tenha mais peso, mais verdade, mais consistência. É como moldar uma espada no escuro. Você não tem certeza se está ficando boa, mas continua martelando porque sabe que, se parar agora, ela nunca estará pronta. Conheci um homem que passou por isso. Trabalhava em uma empresa onde todos o viam como mais um. Quieto, responsável, mas invisível. Anos de dedicação, sem um único elogio. Enquanto outros se promoviam por marketing pessoal e alianças de ocasião, ele seguia com consistência e uma calma quase irritante. Até que um dia, um projeto de alta responsabilidade apareceu. O dono da empresa precisava de alguém que fosse discreto, confiável e sem vícios de ego. O nome dele foi o único mencionado. E o que parecia anos sem reconhecimento revelou sua função. Não era desvalorização, era filtração. Ele passou por onde os outros não teriam paciência de permanecer. Porque quem aguenta o silêncio constrói algo que o barulho nunca vai conseguir derrubar. O ponto aqui é simples. Se você ainda está preso à necessidade de ser visto, você ainda não entendeu o tipo de força que está construindo. Aplausos são como aplausos em uma peça inacabada. Eles te distraem, te seduzem, fazem você antecipar o fim, abandonar o processo. Mas quando você desiste da plateia, algo muda. Sua atenção volta para o que realmente importa, para o conteúdo, para o propósito, para a obra. Maquiavel diria que o mais perigoso é aquele que se acostuma a agir no escuro, porque esse não depende de reação para manter o movimento. Ele não precisa de palmas para avançar, nem de críticas para se ajustar. Ele age porque entende o jogo, e quem entende o jogo não para até vencer, mesmo que ninguém esteja observando. Existe uma força profunda em ser subestimado, em caminhar como quem não é ameaça, em passar invisível por fases da vida que mais tarde se revelarão decisivas. Porque enquanto os outros buscam ser vistos, você está ocupado se tornando. E a verdade é que quem se torna, inevitavelmente, será visto. Mas quando esse dia chegar, você já não dependerá mais disso. É preciso aceitar que existirão fases onde o único aplauso será o seu próprio silêncio. O único incentivo será a firmeza com que você segura sua rotina. E o único elogio será olhar no espelho e saber que não se traiu. Pode parecer pouco, mas é nesses momentos que a alma se alinha com o caminho. E isso incomoda, porque somos educados desde cedo a esperar por reconhecimento como uma forma de certeza. Como se a ausência de retorno significasse erro. Mas o progresso real é desidratado de retorno. Ele é seco, ele é firme. Ele acontece em madrugadas cansadas, em domingos ignorados, em decisões pequenas que ninguém vê. E é justamente aí que ele se torna inquebrável. A pessoa que progride sem reconhecimento está treinando algo que poucos dominam. A habilidade de continuar por consistência, não por resultado imediato. E essa habilidade transforma qualquer um em potência bruta. Porque se você continua quando não há nada a ganhar, imagine do que será capaz quando tudo começar a florescer. Maquiavel escreveu sobre como a sorte favorece os preparados. Mas o que ele não dizia explicitamente, e o que talvez poucos entendam,
é que a sorte nunca chega para quem está esperando de braços cruzados. Ela visita aqueles que, mesmo no anonimato, já estavam agindo, que, mesmo esquecidos, já estavam prontos, que, mesmo ignorados, já eram reis em silêncio. Você pode estar nesse deserto agora, atravessando dias longos, noites vazias, fazendo tudo certo sem qualquer retorno. Mas continue. Não porque alguém vai notar, mas porque esse tipo de construção não precisa de testemunhas. Ela precisa de presença, da sua, constante, fiel, silenciosa. E um dia, talvez sem aviso, o mundo perceberá que você não apenas sobreviveu, mas cresceu em lugares onde ninguém imaginou que era possível florescer. Esse é o tipo de força que assusta, porque não tem origem aparente. Só quem esteve sozinho sabe como foi forjada. E quando você surgir, não será um retorno, será uma chegada. A chegada de alguém que não esperou ser visto para existir. Existe um momento na jornada onde até o silêncio se torna familiar. Você já não espera palmas. Já entendeu que reconhecimento é frágil, que apoio pode ser eventual, e que a verdadeira construção acontece quando você age mesmo sem plateia. Mas aí surge um novo obstáculo, mais sutil e traiçoeiro: a ausência de vontade. Você sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não sente mais vontade de fazer. Não é preguiça, não é desleixo. É vazio. Um cansaço sem nome, que se esconde atrás de justificativas como hoje não, mais tarde, talvez amanhã. O problema é que, se você não entende o que está acontecendo, esse estado pode se tornar permanente. E você começa a parar, pouco a pouco, sem perceber. É nesse ponto que a maioria começa a dizer: acho que perdi o ânimo. Mas o que perdeu não foi o ânimo. Foi a ilusão de que a inspiração viria salvar você todos os dias. Maquiavel jamais contaria com a inspiração. Para ele, o mundo não esperava ninguém. A realidade era crua, estratégica, impiedosa. E a sobrevivência não dependia do que se sentia, dependia do que se fazia. É uma lógica desconfortável, mas libertadora. Não importa o quanto você esteja motivado. O que importa é o quanto você está disposto a continuar. Essa é a fase onde o sofrimento, aquele mesmo que antes parecia um obstáculo, começa a virar combustível. Você para de procurar motivação no exterior e começa a cavar energia dentro da sua dor. E por mais paradoxal que pareça, isso não é masoquismo. Isso é inteligência emocional estratégica. É pegar a frustração e transformá-la em impulso. É olhar para o cansaço e dizer: é por isso mesmo que eu vou levantar. A maioria das pessoas age apenas quando sente vontade. Só tomam atitude quando algo as inspira. Mas a verdade é que essa inspiração é volátil. Vem e vai como o vento. Se você depende dela, seu progresso será intermitente, fragmentado, sem consistência. Por outro lado, quando você treina a si mesmo para continuar mesmo sem querer, você acessa um outro tipo de energia, a vontade sólida, aquela que não pede permissão à emoção. Conheci um jovem que, após ser rejeitado em uma vaga que esperava há anos, entrou em colapso. Trancou-se em casa por semanas. O brilho desapareceu dos olhos. Não havia mais o porquê. Tudo parecia pesado, sem sentido. Até que numa noite qualquer, sem nenhum tipo de epifania ou motivação, ele levantou, tomou um banho e abriu o notebook. Não para tentar de novo, mas para escrever uma carta a si mesmo. Dizia: você pode não ter vontade agora, mas tem uma decisão a tomar. Ou espera o ânimo voltar, ou constrói mesmo sem ele. A carta virou hábito. Todos os dias ele escrevia, mesmo sem estar bem. Não para se motivar, mas para se lembrar de que ainda existia uma escolha. E essa escolha, feita em dias cinzentos, é o que o trouxe de volta. Pouco a pouco, os pequenos atos foram se acumulando, ações sem inspiração, mas carregadas de direção.
Um dia ele olhou para trás e viu que havia reconstruído quase tudo, sem nunca ter sentido vontade de fato. Essa é a diferença entre quem quer vencer e quem está disposto a pagar o preço. A inspiração é romântica, mas a vontade sólida é brutal e verdadeira. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Ele sabia que o tempo não perdoa quem espera demais, e que muitas das grandes transformações da história foram feitas por pessoas que estavam exaustas, desapontadas, emocionalmente secas. Mas continuaram. Não porque era bonito, mas porque sabiam o que estava em jogo. Na prática, isso significa que você precisa treinar um novo tipo de resposta interna. Agir apesar do desânimo, apesar do medo, apesar da dúvida. Porque se você agir apenas quando estiver confiante, nunca sairá do lugar. É nos dias em que nada te impulsiona que sua força real é revelada. E aos poucos, esse treino cria uma mudança radical. Você para de esperar estar no clima para começar. Para de depender do mundo para sentir que está no caminho. E começa a agir porque sabe que isso é o que te mantém de pé. A disciplina deixa de ser uma obrigação e passa a ser o seu próprio refúgio. A rotina se torna sagrada, não porque é perfeita, mas porque é sua âncora. Maquiavel diria que isso é governar a si mesmo. E um governante que não se governa está condenado ao caos. Em outras palavras, se você não dominar o seu próprio movimento interno, acabará sendo dominado pelas oscilações externas. E é aí que mora o perigo. Porque o mundo não vai parar para te dar motivação, mas ele vai te testar todos os dias. A pergunta então não é como me manter motivado. A pergunta real é: o que em mim está acima da oscilação emocional? Qual é o propósito que sobrevive mesmo quando a chama da empolgação se apaga? O que te faz continuar mesmo quando tudo em você quer parar? E a resposta não virá de fora. Ela nascerá da repetição silenciosa de atos que você cumpre por respeito a si mesmo. E esse respeito, uma vez consolidado, vira força, vira soberania, vira poder. Você pode estar exausto agora, pode estar no limite, e tudo em você pode estar gritando que é melhor esperar um pouco mais, que talvez amanhã você se sinta mais animado. Mas aqui vai a verdade mais fria e mais libertadora que você pode ouvir agora. Não vai melhorar sozinho. O ânimo talvez não venha, a inspiração talvez não apareça, mas mesmo assim, você pode agir. E é justamente aí, nesse movimento contrário à inércia, que você começará a sentir algo mais forte do que motivação: autorrespeito. A sensação de que você se escolheu, de que mesmo no fundo do poço, você se estendeu a mão. E isso, esse gesto solitário e poderoso, vale mais do que qualquer impulso emocional passageiro. Maquiavel não queria heróis sentimentais. Ele queria estrategistas, pessoas que, mesmo feridas, permaneciam lúcidas, que mesmo decepcionadas, continuavam atentas, que mesmo esgotadas, não se permitiam parar de agir. E isso, mais do que qualquer outro atributo, define os que vencem. A habilidade de continuar quando ninguém mais espera que você continue, nem mesmo você. No fim, a força que mais transforma a sua vida não é a da empolgação, é a da consistência. Aquela que se arrasta, se levanta, se reergue, tropeça, mas segue. Porque aprendeu que o progresso não precisa ser bonito, só precisa ser real. E se você entendeu isso, então, mesmo cansado, mesmo sem ânimo, mesmo nesse exato estado em que se encontra, saiba que você já deu o passo mais importante. Você parou de depender da vontade e começou a construir vontade sólida. Nem toda perda é perda, nem toda ausência é ausência. Às vezes, o que você chama de abandono é, na verdade, revelação. E a dor que vem quando alguém vai embora não está te enfraquecendo.
está apenas te mostrando quem nunca esteve realmente ali. Há uma ilusão comum quando começamos a crescer silenciosamente, internamente, fora dos holofotes. A ideia de que quem nos ama de verdade sempre ficará. E é bonito pensar assim, mas perigoso, porque à medida que você começa a se transformar, certas pessoas não vão suportar. Não porque você fez algo errado, mas porque você parou de precisar. E esse é um tipo de independência que assusta. Maquiavel sabia que o poder desestabiliza os frágeis. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. Quando você se fortalece, você expõe, sem querer, a fraqueza de quem estava ao seu redor. Porque enquanto você se levantava, eles estavam acostumados com você no chão. E sua nova postura, firme, calada, serena, se torna insuportável para quem se acostumou com a sua dependência. Então, aos poucos eles se afastam. E isso dói. Mas não é tragédia, é triagem. Você começa a notar os sinais. Aqueles que antes vibravam com você começam a minimizar sua conquista. As mensagens diminuem, o interesse some, a presença desaparece. E o que poderia parecer ingratidão, muitas vezes, é apenas incapacidade de lidar com o seu crescimento. Maquiavel teria dito: quando você deixa de ser útil a alguém, essa pessoa revela sua verdadeira opinião sobre você. E isso serve tanto na política quanto nas relações pessoais. O abandono, quando acontece nesse contexto, não é algo a ser lamentado. É algo a ser analisado. Quem se afasta de você quando você começa a melhorar, não está te rejeitando. Está apenas te mostrando que só sabia te amar na sua versão mais frágil. E por mais duro que isso pareça, essa informação é valiosa. Porque agora você sabe quem são. Agora você enxerga. É curioso como a solidão que vem depois do progresso é mais dolorosa do que aquela que vem do fracasso. Quando você erra, muitos somem. Mas quando você acerta, e ainda assim as pessoas somem, isso confunde. Porque o senso comum ensina que sucesso atrai. Mas Maquiavel já alertava. Crescimento sem disfarce também afasta. Principalmente os que ainda não estão prontos para encarar o próprio reflexo. E é aqui que entra o ponto mais importante. A sua força vai começar a provocar ruídos em quem vive no piloto automático. Sua presença vai se tornar um lembrete involuntário de tudo o que os outros deixaram de fazer. Você não está cobrando nada, não está exigindo nada. Mas o fato de você estar mudando em silêncio ativa a culpa silenciosa dos que escolheram estagnar. É como se sua presença dissesse: se eu conseguir sair do buraco, talvez você também pudesse, mas preferiu ficar. E poucos suportam essa lembrança. Por isso se afastam. Às vezes tentando te diminuir, outras vezes te ignorando. Mas no fundo, estão apenas protegendo sua própria zona de conforto. Eles não te rejeitam. Rejeitam a verdade que você está começando a encarnar. Maquiavel acreditava que conhecer a natureza humana era essencial para governar e para sobreviver. E uma das verdades mais incômodas que ele apontava era essa: a lealdade de muitos é condicional. E quanto mais você cresce, mais você rompe com as condições invisíveis que os prendiam a você. Sua força quebra contratos silenciosos. E quando esses contratos se rompem, os frágeis de espírito partem. Simples assim. Mas, se você enxergar isso pelo ângulo certo, vai perceber algo revelador. Quem te abandona está te indicando um caminho. Eles estão dizendo: esse novo caminho que você escolheu, eu não posso acompanhar. E por mais solitário que isso pareça, é uma forma de liberdade. Porque agora você sabe. Agora você não precisa mais se adaptar. Agora você está liberado da obrigação de se explicar. O mais curioso é que, depois dessa limpeza espontânea, algo muda em você.
você começa a falar menos, a pedir menos, a depender menos, e descobre por experiência que quem fica depois da sua transformação é quem deve realmente estar. Os outros foram apenas acompanhantes de uma versão sua que já não existe mais. Isso pode parecer duro, mas é necessário, porque enquanto você insistir em manter relações baseadas na sua fraqueza antiga, você estará sabotando sua força atual. E Maquiavel seria o primeiro a dizer: um príncipe que não corta alianças instáveis acaba pagando o preço da hesitação. Você não pode continuar carregando gente que só sabia lidar com você quando você era pequeno, inseguro, perdido. Porque agora, algo em você amadureceu. E essa maturidade exige escolhas, exige solitude, exige o corte fino de tudo aquilo que enfraquece seu passo. Existe um tipo de respeito que só aparece quando você para de tentar manter todo mundo por perto. Quando você aceita que não precisa ser compreendido, nem aprovado, nem rodeado. E que, se o seu caminho está te deixando mais claro por dentro, ele está certo, mesmo que esteja ficando mais vazio por fora. Maquiavel jamais confiaria em alguém que precisa ser constantemente lembrado do seu valor. E você também não deveria. Se alguém precisa da sua fragilidade para se sentir útil, essa pessoa não está te apoiando. Está apenas se apoiando em você. E a partir do momento em que você começa a andar com firmeza, ela perde o equilíbrio. Deixe cair. Porque o que resta depois dessas quedas é mais forte, mais sóbrio, mais silencioso, mas também mais verdadeiro. É a companhia interna de quem não se trai. E essa companhia, uma vez construída, vale mais do que qualquer multidão que só sabia estar ao seu lado quando era confortável. No fim, o abandono nunca é o fim. É só mais uma fase. Uma peneira natural que revela o que é sólido e o que era circunstância. Quem fica, fica por essência. E quem vai embora, te libera. E ao invés de se perguntar por que te deixaram, talvez a pergunta mais importante seja: o que em mim se fortaleceu tanto que já não cabia mais nas relações antigas? A resposta para essa pergunta não traz consolo, traz clareza, e com clareza você segue. Mais leve, mais firme, mais você. Chega uma fase em que você não está apenas sozinho, você está em silêncio. Não há mais conversas que te confortam. As mensagens se tornaram espaçadas. Os convites diminuíram. As vozes externas que preenchiam sua rotina agora parecem distantes. E tudo o que resta é você. Você e seus pensamentos. É nesse espaço, onde muitos se sentem à deriva, que se abre o verdadeiro laboratório de poder. Um lugar onde a força que você busca fora é colocada à prova por dentro. E esse lugar não tem nome, não tem mapa. Só quem já esteve lá sabe. A solidão, quando enfrentada sem fuga, se transforma em espelho. E esse espelho não mente. A maioria teme essa fase, porque ela exige uma coragem que não é gritante, mas contínua. Uma coragem sem plateia. Você não precisa enfrentar monstros. Só precisa encarar aquilo que sempre evitou em si mesmo. E isso, em si, já é monstruoso o bastante. Maquiavel nunca falou diretamente sobre autoconhecimento, mas ele entendia, como poucos, o valor do controle interno. Um príncipe que se deixa levar pela oscilação dos próprios impulsos perde o reino para si mesmo antes de perdê-lo para os outros. E o mesmo vale para você. Se você não governa sua mente no silêncio, será dominado por ela. Nesse laboratório de poder que é a solidão, tudo o que estava abafado começa a surgir. Mágoas antigas, memórias mal resolvidas, medos disfarçados de racionalidade. E você tem uma escolha a fazer. Ou ignora tudo isso correndo de volta para distrações, ou senta e ouve. Fica, observa, e pela primeira vez, decide reescrever a sua narrativa. Porque o maior perigo da solidão não é o vazio.
É o que você acredita sobre esse vazio. Se você repete internamente que estar sozinho é sinônimo de rejeição, de fracasso, de abandono, você entra em colapso. Mas se você começa a entender que o silêncio externo é uma chance rara de escutar sua própria voz, tudo muda. Você sai do papel de vítima e assume o de autor. Maquiavel sabia que quem controla a narrativa controla o jogo. Isso vale para nações, para dinastias e para mentes. A história que você conta para si mesmo nos dias escuros determina o tipo de força que você será capaz de construir quando o sol voltar. E sim, ele vai voltar. Mas quem você será quando ele voltar depende do que está fazendo agora, nesse inverno. Conheci uma mulher que passou por esse processo de forma quase cirúrgica. Ela vinha de um relacionamento longo, cercado de dependência emocional, e quando tudo desmoronou, o barulho externo desapareceu. Amigos sumiram. A rotina virou um campo de ruínas. Nos primeiros meses ela correu para se distrair. Preencheu o tempo com redes sociais, séries, escapismos disfarçados de produtividade. Mas nada sustentava. Até que, exausta, decidiu parar. E passou a fazer algo simples. Sentava em silêncio todos os dias por 20 minutos. No começo, o desconforto era quase físico. Os pensamentos a esmagavam, mas ela continuou. Um dia, em meio a esse silêncio, veio uma frase que ela escreveu no caderno. Talvez eu não esteja sozinha. Talvez eu esteja me ouvindo pela primeira vez. A partir daí, sua narrativa começou a mudar. E com ela, tudo mudou. Porque no fundo, a solidão não é castigo. Ela é convite. Um convite para voltar para casa, a sua casa interior. Aquela que você passou anos evitando. Que você decorou para agradar os outros. Que você adaptou para caber em relações instáveis. Mas que agora está inteira nas suas mãos para ser reconstruída. Só por você. Para você. Esse processo exige algo que poucos estão dispostos a enfrentar. Intimidade com a própria verdade. Saber quem você é quando ninguém está por perto. O que você realmente deseja. O que você realmente teme. O que em você ainda está tentando agradar fantasmas do passado. E isso, mais do que qualquer conselho, transforma. Maquiavel teria dito que é nesse ponto que o príncipe começa a se consolidar. Porque agora, ele já não reage por impulso. Ele age por consciência. Já não precisa ser aceito. Precisa ser coerente. Já não se move para ser amado. Se move para ser inteiro. E isso é tão raro que se torna magnético. Não é sobre frieza. É sobre clareza. Porque quando você aprende a sustentar o próprio silêncio, você para de exigir que os outros preencham seu vazio. E quem para de exigir, começa a escolher, com mais calma, com mais critério, com mais poder. E esse poder não é sobre dominar os outros. É sobre não ser mais dominado pelas próprias carências. É sobre olhar para a sua solidão e dizer: você não me assusta mais, porque agora eu sou a companhia que sempre procurei. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão: parar de fugir, ficar, sentar com o que dói, com o que incomoda, com o que está gritando dentro de você. E aos poucos, esse grito vira conversa, e a conversa vira guia, e o guia vira direção. E, quando você percebe, está andando de novo. Não porque alguém te puxou, mas porque você se reconectou com a sua própria força interna. Maquiavel diria que é nesse ponto que o verdadeiro estrategista emerge, porque agora você é confiável. Não porque nunca cai, mas porque sabe como se levantar sozinho. E essa confiança interna te protege mais do que qualquer armadura. Ela te permite escutar críticas sem colapsar, aceitar perdas sem se dissolver, e seguir em frente sem precisar explicar seus passos. No final, o silêncio é só o pano de fundo.
O que importa é o que você escolhe fazer com ele. Você pode usá-lo como cova ou como fundação. Pode usá-lo para se esconder ou para se reconstruir. A escolha é sua. Sempre foi. E quando você reencontra sua narrativa, escrita com a tinta da verdade, você se torna algo raro, alguém que pode caminhar por qualquer tempestade sem se perder, porque já se encontrou. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. Você pode fazer tudo certo. Pode acordar cedo, se disciplinar, cortar excessos, manter o foco, resistir às tentações e se afastar de tudo aquilo que te enfraquece. E ainda assim, cair. A verdade que ninguém gosta de encarar, mas que Maquiavel entenderia com clareza cirúrgica, é essa. O fracasso faz parte da equação, não como castigo, não como sinal de erro, mas como um movimento natural, quase inevitável, do processo de evolução. E quem não entende isso, quebra. Quem entende, reorganiza. Porque o que destrói não é cair. É acreditar que a queda invalida tudo que veio antes. Num mundo que idolatra a imagem do invencível, fracassar virou um tabu. Como se quem tropeça estivesse, de repente, desautorizado a continuar. Mas Maquiavel nunca acreditou na figura idealizada do líder imaculado. Ele sabia, e dizia com todas as letras, que governar é errar, é perder batalhas, é tomar decisões que nem sempre funcionam. Mas o que diferencia um líder de um espectador é que o líder não congela quando falha, ele adapta. E você, na sua própria vida, está governando mais do que imagina. Você comanda decisões, gerencia emoções, administra expectativas. Você é seu próprio território, e é justamente por isso que, quando algo dá errado, você precisa agir como um verdadeiro estrategista faria. Não com desespero, mas com frieza. Não com autopunição, mas com observação. O fracasso, nesse cenário, é um relatório. Um mapa de vulnerabilidades, um espelho honesto. Mas atenção, há um ponto decisivo aqui. O fracasso só reorganiza quando você não o transforma em identidade. Quando você diz, eu fracassei, está sendo objetivo. Mas quando você passa a dizer, eu sou um fracasso, perdeu a batalha da narrativa. E a derrota interna sempre antecede a desistência externa. Maquiavel acreditava que o poder está na capacidade de ler os sinais. E o fracasso é um sinal claro. Ele mostra onde ainda há impulsividade, onde a estratégia falhou, onde a confiança foi colocada em pessoas erradas, onde o tempo foi mal investido. Não é agradável, mas é necessário, porque sem isso, você segue com a ilusão da invulnerabilidade e a próxima queda será ainda pior. Conheci um homem que investiu todos os seus recursos em um projeto. Era o sonho da vida dele. Planejou, se organizou, cortou tudo que era supérfluo para tentar. Durante meses, tudo parecia ir bem, até que veio a crise. Sócios desistiram. Clientes desapareceram. Em pouco tempo, o que era sonho virou ruína. Ele perdeu dinheiro, ânimo, autoestima. E pior, perdeu o sentido de continuar. Por um tempo acreditou que aquilo era um sinal de que não era para ele, que talvez ele tivesse se iludido. Até que, em uma noite longa demais, ele se fez uma pergunta diferente. O que exatamente eu fiz que contribuiu para isso? Não foi uma pergunta cruel, foi uma pergunta estratégica. E as respostas vieram como bisturis. Ele havia confiado rápido demais, ignorado sinais, ignorado seus próprios instintos, agido com pressa, evitado confrontos importantes. E ali, naquela dor objetiva, ele não se julgou, se reorganizou. Porque quando você para de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que eu posso aprender com isso? A queda vira semente. E a próxima versão sua nasce com outra arquitetura. A dor continua lá, mas agora, com função. Não como trauma paralisante, mas como lição incorporada. Maquiavel, se fosse falar com ele, diria algo como: você não perdeu,
Você só foi alertado sobre o que ainda não sabia governar. E isso serve para todos nós, porque fracassos repetitivos quase sempre nascem de padrões não examinados. O que você não aprende, se repete. Mas o que você encara, transforma. E não pense que reorganizar é algo abstrato. Reorganizar é sentar com papel e caneta e listar erros com honestidade brutal. É pedir feedbacks que você tem medo de ouvir. É rever escolhas, hábitos, parcerias. É olhar para sua rotina e perguntar: o que exatamente está me levando a cair de novo? Isso exige coragem, mas não a coragem romântica de filmes de superação. Exige coragem estratégica, aquela que Maquiavel respeitaria, a coragem de encarar a própria falha sem dramatização, de reestruturar planos sem esperar motivação, de ajustar a rota sem se contaminar pela vergonha, porque a vergonha é traiçoeira. Ela te faz esconder o fracasso quando na verdade ele deveria ser exibido para você mesmo, para que nunca esqueça as escolhas que te levaram até ali, não como punição, mas como bússola, porque o fracasso não quer te afundar, quer te redirecionar. Existe uma força diferente naqueles que caíram e voltaram mais lúcidos, não mais esperançosos, mas mais preparados, não mais iludidos, mas mais conscientes. Esses são perigosos e confiáveis, porque já provaram para si mesmos que a queda não os define. O que os define é a capacidade de levantar com mais precisão. E talvez essa seja uma das maiores vantagens de cair: a chance de rever tudo sem pressa. Porque quando você está no chão, não há mais nada a proteger. A imagem já está arranhada, o orgulho já está quebrado, e nesse chão nasce a liberdade de ser real, de abandonar as aparências e começar a construir de verdade. Maquiavel não admiraria o perfeccionista. Admiraria o resiliente, aquele que vê a falha, digere o erro, adapta o plano e volta para o campo. E que ao voltar não anuncia, age, simplesmente age. E você, se estiver nesse ponto agora, caído, confuso, frustrado, entenda, você não está derrotado, está sendo convidado. Convidado a revisar tudo com mais clareza, a construir sobre ruínas com materiais mais fortes, a substituir expectativas cegas